Os jagunços lutaram até o final, defendendo Canudos naquela guerra fatal. Os jagunços lutaram até o final, defendendo Canudos naquela guerra fatal. Marcado pela própria natureza, o Nordeste do meu Brasil. Ó solitário sertão, de sofrimento e solidão, a terra é seca, mal se pode cultivar. Morrem as plantas e foge o ar. A vida é triste nesse lugar. Sertanejo é forte, supera a miséria sem fim. Sertanejo, homem forte, dizia o poeta assim. Sertanejo é forte, supera a miséria sem fim. Sertanejo, homem forte, dizia o poeta assim. Mas foi no século passado, no interior da Bahia, o homem revoltado com a sorte do mundo em que vivia, ocultou-se no sertão, espalhando a rebeldia. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa é a Conversa ao Pé do Rádio, esse que vos fala é Rubem Gonzalez, esse é o nosso canal, esse é o nosso canal, o nosso portal, e é aqui mesmo o nosso espaço. E essa semana, como a semana passada, dedicada aos samba enredos. Se vocês quiserem, eu continuo a semana que vem. É só botar um ok aí, porque estamos chegando no carnaval e tem muito samba enredo. Isso daí é Em Cima da Hora, 1976, considerado pelos críticos, por muitos críticos, como o maior samba enredo de todos os tempos. Os Sertões, de uma pequena escola do Rio de Janeiro chamada Em Cima da Hora. Ela é baseada no livro homônimo de Euclides da Cunha e tem como pano de fundo a Guerra de Canudos. O desfile foi dividido em 3 partes, né? Como o livro é também, a terra, o homem e a guerra. Só que os carnavalescos criaram uma quarta parte, a paz. O compositor dessa obra-prima é Edeor de Paula e os intérpretes na avenida são Nando e Baianinho. Só que eu não achei nenhuma gravação remasterizada, boa, de qualidade, e peguei essa versão de Neguinho da Beija-Flor para dar um som melhor, né? Infelizmente, essa escola, só por curiosidade, né? Ela chegou em 13ª e foi rebaixada. Tá? Um castigo severo demais para uma escola que fez uma coisa tão linda como essa na avenida. Era um samba enredo meio da 76, o processo já estava um pouco mais acelerado e realmente, fora isso, é o seguinte, alguns energúmenos do regime militar entraram numa de perseguir a escola com isso aí, porque ela enaltecia a Guerra de Canudos, uma idiotice sem par. Houve intervenção dentro do galpão, algumas pessoas foram detidas, um espetáculo triste, deprimente, sem sentido, porque enquanto isso a Beija-Flor fazia sambas até 2 anos atrás, enaltecendo o fundo rural, para vocês verem, é isso aí mesmo. E nem São Pedro jogou a favor, né? São Pedro sacaneou também, porque deu uma tempestade, destruiu a maioria das alegorias. Só quem salvou essa pequena escola, que acho que é de Cavalcante, no Rio de Janeiro, e que hoje disputa a 3ª divisão, Série B. Inventaram aqui especial, A para mim é o máximo, né? Mas aí tem especial acima da A, A1, A2. Seria mais ou menos a 3ª divisão do samba do Rio de Janeiro, essa pequena escola, mas a história, que é a melhor justiceira, faz justiça a esse samba aí, que é eterno, tá? Então eu tive a licença poética de botar o Neguinho da Beija-Flor. E a campanha da Michele continua até amanhã, compromisso com a gente mesmo.
Teve gente que chegou aqui, Rubem, eu não pude ajudar. Gente, não tem problema nenhum. É para quem pode ajudar. Quem não pode ajudar, já está ajudando. Não tem problema nenhum, não. Lá tem um WhatsApp, manda uma mensagem. Michele, infelizmente não pude te ajudar, estava lá no canal te dando apoio, mas não tem problema, sucesso. Isso é importante, somos seres humanos, somos solidários uns com os outros. Tá? E a força, o que a gente carrega dentro da gente é muito mais do que isso. Se a gente tem, a gente dá. Se a gente não tem, não tem problema nenhum, não. Não precisa ter remorso por causa disso, não. Importante é a boa vontade, é o que tu carrega dentro do coração, o que carrega dentro de você. Tá? É isso aí, gente. Quem quiser, compartilha, se inscreve no canal. Gostou, beleza, joga para frente. Não gostou, passa para os inimigos, que aqui a gente está para isso, para os amigos e para os inimigos. E vamos para frente, que tem coisa aí na frente mesmo, tem bastante coisa. É isso aí, gente. Complementando a abertura, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Eu sei que o foco principal hoje, o assunto principal, que eu fui cobrado aí por todos os nossos seguidores aí, pela maioria deles, é o que está acontecendo na Rússia, Rubem. Que revolução que está acontecendo lá, o que está acontecendo. Nós vamos tratar disso aí. Antes disso, deixa eu abordar para vocês um assunto muito sério, uma coisa seríssima. Desculpa o estado grave, é que eu não estou muito bem. Acontece. Tem dias que era bom eles nem acontecerem, mas tudo bem. Isso é problema pessoal, particular meu, não tem nada a ver, não. Vida que segue. A vida é muito breve, né? A vida é uma rodovia num sentido só. Se você não para por aquilo que você viu, por aquilo que você passou, não adianta, não tem como voltar. É igual uma via expressa, né? Não tem como dar ré numa via expressa. É assim que é a vida. A gente vai passando e pronto. O importante é a consciência tranquila, de você ter feito melhor, de você ter feito aquilo que teu coração manda e que você nunca perca isso. A humanidade. E isso aí, graças a Deus, eu não vou perder por um motivo muito simples. A vida é muito curta, a vida é muito breve. As pessoas se apegam a valores, às vezes culturais, a valores, a arrogância, a prepotência, a se achar intocável. Às vezes as pessoas acham que podem falar tudo, mas nunca ouvir tudo. E é assim que vai a vida. Não tem problema, não. A minha vida é plena de poucos arrependimentos. E melhor assim. Mas não tem problema, não. Gente, antes de falar de qualquer coisa, desculpa esse desabafo aqui, mas faz parte. Vocês fazem parte do meu cotidiano. Vocês todo dia estão escutando aqui e é importante vocês saberem o sentimento. Rubem não está tão veemente, não está isso, não está aquilo. Não tem problema. Às vezes a gente tem problemas pessoais. Às vezes o pé aperta, o pé dói, o dente dói, o ouvido dói. Sou ser humano como todo mundo. Não é porque às vezes a gente está numa posição que fala para várias pessoas e essas pessoas escutam, que a gente seja uma entidade. Todo mundo é ser humano. Mas passado isso, desencarnando disso, vamos para uma coisa muito séria, antes de falar do Putin, que é a situação da Petrobras. Esse governo, ontem, fechou mais uma unidade da Petrobras no Paraná. Eu não quero abordar isso antes de março. Eu tenho meus motivos particulares, pessoais. Então eu não devo abordar isso antes de março, mas eu tenho que cair pesado em cima disso. Isso é o maior crime cometido contra a nação brasileira. O cidadão brasileiro, ele não tem noção do que significa a Petrobras. Ele só vai ter noção do que significa a Petrobras, do que significa o controle da energia brasileira, que foi o ponto focal
que foi o ponto focal de Getúlio Vargas e dos dois governos militares subsequentes, que foi do Médici e do Geisel, não falo dos outros, porque depois do governo Geisel, os frotistas que ele botou para fora tomaram conta do poder e fizeram cada uma que... são pais signatários dessa desgraça que nós vivemos hoje aí. Mas a Petrobras está sendo desmontada, vendida aos pedaços por essa gangue, por essa quadrilha liderada por esse tal de Paulo Guedes. Paulo Guedes, eu vou deixar para o meu amigo Zé Fernandes, que ele está tratando do coro do Paulo Guedes melhor do que eu. Porque eu trato mais de geopolítica, trato todos os movimentos e deixo isso daí para lá. O Paulo Guedes é uma figura rara, é um sujeito medíocre. Medíocre não, ele é abaixo de medíocre, porque medíocre vem de mediano, ele não é mediano. Ele simplesmente é uma ratazana de esgoto, criada não se sabe de onde. Ele tem assim um perfil parecido com o do Sérgio Moro. Sérgio Moro era um juiz de carreira obscura, vinda do interior, que ninguém tem a mínima ideia como entrou para o serviço público, porque ele já demonstrou dezenas de vezes ser muito menor do que os cargos que ocupa. Ninguém sabe como ele entrou para o serviço público sem nunca ter OAB, sem nunca ter advogado, sem nunca ter demonstrado práticas jurídicas, porque por acaso o edital em que ele entrou não exigia isso. Outros exigiam pelo menos 2 anos. O dele não exigia isso. Pode ir lá que eu já pesquisei. Tá? Paulo Guedes é mais ou menos isso. É uma sumidade, não sei para quem. Paulo Guedes é vamos usar o adjetivo medíocre como de coisa ruim, pelo ideário comum, né? É um economista medíocre, um homem que não tem o mínimo conhecimento da atividade pública e a única coisa que ele sabe fazer é lobby, chantagem, traquitana, bandidagem e todo esse tipo de coisa. E o principal filé disso tudo é a Petrobras. O povo brasileiro vai saber o que é a Petrobras e por que Getúlio se debateu por ela, por que Juscelino incrementou e construiu refinarias e por que os militares, mesmo depois do golpe, transformaram ela em algo extremamente estratégico, porque essa parte do golpe foi pessoas que, com a visão política, para mim, equivocada, porém, de qualquer forma, ainda nacionalistas, e por que essa gangue que aí está loteia tudo e vende tudo. Se houver um terceiro choque do petróleo, que ameaçou o outro dia, não aconteceu graças ao Putin. Graças ao Putin. Por que você está falando? Porque eu sei que foi graças ao Putin. Graças à intervenção providencial do Putin, tanto dando força para um lado, como dizendo para o outro que não adianta, que ele ficaria daquele outro lado, e que a melhor coisa que tem era cada um sair com seu orgulho ferido e com o rabo entre as pernas, e cantando a vitória que teve. E assim os Estados Unidos assassinou um general, que foi um mártir, que o negócio ainda não está totalmente fechada a ferida, e vai levar muito tempo para fechar essa ferida, como também, em compensação, tiveram uma retaliação humilhante, onde simplesmente não conseguiram disparar um míssil para se defender. Então, com um choque desse, o petróleo indo para 300, o barril do petróleo indo para $300 ou $400, você vai descobrir o que é a Petrobras e o que fizeram com ela. E quanta propina está rolando aí. Porque o povo idiota, imbecil, manipulado por toda essa estrutura, por esse golpe em movimento, que eu pretendo ainda abordar essa semana, a situação desse golpe em movimento, o que está acontecendo. Eu tenho aqui uma planilha, uma só. Eu tenho uma planilha só que sintetiza toda a tragédia brasileira atual. Aonde o golpe começa. Aonde exatamente o golpe começa. O gráfico mostra. Gráficos são terríveis. Gráficos são ferramentas terríveis.
ele simplesmente você acha que você está dentro de um processo, acha que está tudo normal, que está tudo legal, e daqui a pouquinho você descobre que você estava indo para o bueiro. E você vê lá na frente no gráfico. Fala assim, lembra quando você achou que você estava indo para o bueiro? Você estava indo mesmo, olha aqui o gráfico marcando. Eu tenho um gráfico só. Um gráfico que desnuda a Dilma, essa bandida, que faz parte do mesmo processo, até porque a Dilma foi destituída do poder, ela teoricamente foi a grande criminosa, né? E saiu até com os direitos políticos dela, numa boa, tranquilo, pela porta da frente. Cai nessa quem quer, tá? Então, gente, eu tenho um capítulo especial para a Petrobras aqui. Eu sou uma pessoa habilitada para falar da Petrobras, 23 anos, mas atualmente eu não posso me manifestar, porque eu tenho ação contra a Petrobras e a gente tem que esperar esse processo acalmar para eu falar mais alguma coisa. Mas a minha defesa, antes de tudo, é a Petrobras. Eu amo a empresa, é uma empresa de tecnologia de ponta. Eu aprendi a ser gente ali dentro. Tudo que eu sei eu aprendi ali. Tudo. Aquilo foi a minha grande universidade. Eu não tenho nenhuma faculdade. Eu tenho 23 anos de faculdade, a faculdade da Petrobras, onde eu aprendi absolutamente tudo. Ali eu entrei chucro, bobo, idiota, peguei 16 anos de plataforma de petróleo pela cara, logo de perfuração de petróleo, sonda modulada, lama, sujeira para todo lado, trabalho pesado, descer em rebocador, auxiliar de plataforma, passei para mecânico, lama quente na cara, graxa por todos os poros, bater marreta dia e noite, e ali o menino chora e a mãe não vê. Então ali você sai gente. Se você passar por o que eu passei, não adianta, não tem como. Pena que cada vez menos pessoas passem por isso. Hoje está tudo automatizado, está tudo isso, terceirizado, tem milhares de empresas mamando nessas tetas. Então, fazer o quê, né? Mas eu vou dar a devida importância à Petrobras e esses criminosos, esse Paulo Guedes, que é o representante maior, mas tem muita gente por trás dele. O Bolsonaro é o grande responsável, porque eu não votei em Paulo Guedes. Então quem tem que responder criminalmente criminalmente o que eles estão cometendo é crime, é o Bolsonaro, tá? Eu já falei aqui o outro dia e volto nesse assunto porque está sempre pertinente, tá? Desculpa eu me estendendo, mas isso aqui é um rádio, né? Isso aqui é uma conversa. A gente tem essa desculpe, essa estrutura de rádio, né? Do bate-papo. E, por outro lado, também dar um feedback aqui dos nossos 2 últimos vídeos em torno da cervejaria Beck, falei no último até na SEDAI, de sabotagem de tudo isso, e cada vez mais convicto dessa história toda de sabotagem, que não tenha dúvida. Eu quero dizer para vocês reforçar aquilo que eu falei ontem, a concentração que deveria ser mortal, e que pode ter causado a morte das vítimas alegadas por contaminação, o líquido a ser bebido teria que ser intragável. Intragável. Mesma coisa que você beber gasolina. O cara dizer que você estava bebendo cerveja e morreu porque a cerveja estava contaminada por gasolina. Entendeu? Gasolina precisa apenas de 50 ppm, tá? 50 ppm para destruir tudo, você não conseguia colocar na boca. Ali tinha 50 mil ppm. Então dá para ver mais ou menos. Bem, vamos ao principal para os minuteiros? Vamos embora. O que acontece na Rússia? O que acontece na Rússia é o seguinte. Eu já tinha prometido no grupo, quem é do grupo sabe disso, então eu não estou aqui vaticinando. Parece que eu tenho uma bola de cristal mesmo. Eu sou o super tio do churrasco. Eu gosto do termo. Eu gosto do termo porque o termo, sabe o que é? É um termo de inveja de quem não tem capacidade. Às vezes o cara abre a gaveta dele, vê um monte de título, vê um monte de pós-graduação, vê um monte de tudo e descobre que ele é um merda. Que ele é um bosta.
que tem tudo aquilo ali e não consegue fazer nada. Aí o que ele tem é se vingar. E a vingança do invejoso, do pobre de alma, do pobre de espírito é essa. Então eu sou o tiozão do churrasco. Só que eu sou o tiozão do churrasco. Sabe aquele tiozão do churrasco que conserta tudo? Conserta a geladeira, conserta a televisão, conserta tudo. E aquele seu convidado almofadinha, tá? Não sabe nem limpar o rabo? Aquele cheio de teoria. E o tiozão do churrasco é aquele. Tiozão do churrasco é aquele que conserta o ar-condicionado, conserta a batedeira, conserta o carro, conserta tudo. O pessoal esquece desse tio do churrasco, né? Mas tudo bem. Então é o seguinte, acho que 2 semanas atrás falei que estava devendo um vídeo sobre o Putin. E era um vídeo de uma crítica sobre o Putin, uma crítica feia. E parece que eu não vou precisar fazer esse vídeo. Porque o que acontece? Qual é o problema hoje da Rússia? O grande problema da Rússia? Crescimento econômico e crescimento vegetativo. Ou seja, a Rússia é um país que o pessoal tem poucos filhos. Aquele imenso país, a população só diminui. Crescimento vegetativo negativo. E outro é o crescimento econômico. Não dá para sustentar uma superpotência militar com o crescimento econômico pífio da Rússia. E o Putin, óbvio que se eu sabia disso, o Putin sabia muito antes. Algo tinha que ser mudado. Tinha que ser mudado em algum momento. E quem foi que acelerou essas mudanças? Quem acelerou essas mudanças foi exatamente a crise lá no Irã, que tem tudo a ver. Por quê? Porque não é segredo para ninguém que Medvedev é um atlantista, é um cara russo-europeu. Ele é ligado aos atlantistas. Ele tem uma visão totalmente virada para o Ocidente. E isso sempre deu algum problema. Não deu maior problema porque ele nunca contestou o poder absoluto do Putin. O Putin achou o momento exato e destituiu todo o governo, porque essas práticas subservientes ao Ocidente não mostraram nenhum efeito prático. A Rússia tem que se deslindar disso e pegar a sua vocação original, que é pró-Oriente, porque o Ocidente não quer nada com a Rússia. Nada. É o ódio plantado, é o preconceito plantado por toda a mídia OTAN, em todo quanto é lugar, e o Putin sabe disso, que ele tem nichos, tem lugares onde a aceitação dele é grande. A aceitação dele no México é boa, na Venezuela é excelente, e aqui é baixa porque nós criamos a maior geração, com a ajuda inestimável do PT, a maior geração de imbecis e analfabetos funcionais da nossa história. Nós nunca tivemos tanto fascista, nós nunca tivemos tanto idiota, fascista não, porque eles não são fascistas, desculpa eu usar o adjetivo, você vê o que é o vício linguístico, né? Não são fascistas, são idiotas, são reacionários, são pessoas más, é o hedonismo à ponta de faca. Uma sociedade que permite um Valdemiro Santiago trabalhando aí na rua, pedindo milhões e milhões, e não joga esse cara dentro de uma cadeia, tá? Esse é um sistema falho. Então, a gente vive nessa situação aqui. Tá? Mas não vou entrar por esse lado, não. Eu vou entrar pelo lado que realmente a vocação do Putin é virada para o lado de lá. E isso daí acendeu um alerta vermelho, porque o pessoal sabe o poder de manipulação, que os Estados Unidos está ferido de morte, mas ainda imprime dólares dentro da sua viola. Viola, para quem não sabe, é um golpe que existia antigamente, em que o cara vendia uma maquininha que pintava dinheiro. Mais uma hora eu falo sobre isso, não vou falar sobre isso agora não vou criar esse spoiler não. Então é o seguinte, eles têm a viola de fabricar dinheiro. O Putin sabe que está cercado
por traíras também, tem muita traíra. E ele tem que aproveitar ao máximo o ponto alto de popularidade dele. E o que ele faz? Ele designa Mikhail Mishustin, não importa, eu não sou russo, tá, gente? Eu tenho muito apreço pela Rússia, mas não tenho vontade de aprender o idioma, não. Muito difícil para mim, estou velho demais para isso, sou meio burro para isso. Tá? Então é o seguinte, não tem problema nenhum, não. Nomeia esse cara que na realidade é um tributarista, é um tecnocrata, coloca ele como chefe, como primeiro-ministro, reformula todo o gabinete. E qual é o principal traço de Mikhail Mishustin? Nacionalismo. Ele não tem nada de viver como Medvedev com as calças arriadas para o Ocidente, com abertura total para isso aí. E o Putin sabe que um jeito de salvaguardar é se fechar a Rússia cada vez mais em relação ao Ocidente, se blindar, porque o ataque vai vir pelo Ocidente. O ataque vem pelo Ocidente. Então isso é um instinto de preservação. Fora isso, que o Putin está fazendo mudanças importantíssimas. Por exemplo, o gabinete de ministros hoje é designado pelo presidente. Ele vai passar a ser designado pelo parlamento. Ele está dando superpoderes à Duma. Tá? E o presidente não pode objetar. É mole. O negócio é pesado. O negócio não é brincadeira, não. O negócio é interessantíssimo. Não é quando... E ainda mais, o negócio vai mais longe. Altos cargos militares de segurança pública, segurança do país, que hoje são designados por o presidente, se requer agora uma consulta ao parlamento. Ou seja, não existe mais a história do presidente sozinho nomear os altos cargos militares. Quem manda? Juízes do Tribunal Supremo, da Suprema Corte de lá, hoje são despedidos pela Corte. Agora vão passar pelo crivo do parlamento. Ou seja, adiós golpe judiciário. Entendeste? Não tem golpe judicial hoje na Rússia. Acaba agora porque o parlamento pode botar o Supremo na rua. Rubem, isso que ele está fazendo é um salto no escuro. É um salto no escuro muito bem calculado, muito bem planejado. O Putin está sempre 2 casas na frente de todo mundo e pelo menos uma na minha. Tá? Então, é o seguinte, tudo que eu estou enxergando, ele já está enxergando também. E quem é vivaz sabe. Eu já estou fazendo esse vídeo aqui para as pessoas que gostam de copiar conteúdo ter o que falar amanhã, entendeu? Aí eles aparecem nesses canais famosos aí, matando a pau. De ontem para hoje eu só falei com 2 pedreiros, um servente, um padeiro, um balconista e um professor de educação física. Mas tem gente que vai dizer que falou com agentes da KGB, com altos funcionários, para falar tudo que eu estou falando aqui, sabe? Isso depois de eu falar ainda, para piorar. Mas tudo bem, isso é só parte da ironia. Então, o que acontece? É um salto no escuro do Putin? Não, não é. Mas, Rubem, nesse pulo agora, o Putin... Imagina se a Duma agora é comprada e se volta contra o Putin. Bem, vamos falar a verdade, o Putin hoje é dono da bola na Rússia. Tá? O Putin simplesmente fecha aquela bagaça, fecha o processo e acabou. Se institui presidente vitalício daquilo ali e acabou. Não existe oposição a ele nesse ponto. Por quê? Ele é o comandante em chefe das Forças Armadas de verdade, até porque ele é militar. Militar de verdade.
Não é isso que nós temos aqui, não. Ô, Palmeiras, ô, só, eu queria explodir ali uma represa, explodir um negócio ali para ver se ganhava os caras minguar mais no bolso, tá ok? O negocinho é mais, que as crianças tá tudo cheio de verme, tudo barrigudo em casa, tá? Dudu, todo mundo cheio de verme, paludismo, e eu tô querendo mais umas pratinhas. Então, o que o cara quer é dinheiro, é mixaria, é um Zé Ninguém. Ah, capitão cacete, tenente, foi reformado como capitão, nunca foi capitão. Outro não, outro é tenente-coronel, reformado da KGB, não brinca não, é outra coisa, nós estamos falando de outro nível, tá? É outra coisa, pelo amor de Deus. Vamos sair da varreção de rua e vamos voltar para o CEO da empresa. Então é o seguinte, é isso aí, ele pode fechar tudo. E outra coisa, né, que se a gente voltar atrás, falar que estamos dando plenos poderes para a Duma, a gente tem que lembrar que em 2024 acaba o mandato do Putin e ele vai vir como primeiro-ministro. Então ele está tirando poderes do presidente atual, que ele não é presidente, ele é um soberano de fato. Putin é um soberano de fato da política, mas ele respeita a lei eleitoral, tudo certinho, para ficar uma democracia bonitinho. E o Putin está preparando a cama para tirar uma série de poderes e inverter. Ou seja, a grande força, hoje o sistema lá é presidente, mas é parlamentarista. Mas a força é do presidente. E vai inverter, como inverteu de fato quando ele foi primeiro-ministro, quando o Medvedev foi presidente. Ou seja, ele nunca deixou o poder de fato. O único problema que a Rússia tem hoje, o único problema que o Putin tem hoje, e a gente vai falar disso em outro programa, numa boa, se chama sucessão, que é o calcanhar de Aquiles de todo o processo continuado de desenvolvimento, tá? De nacionalismo, um projeto fechado, quadrado, se chama sucessão. Existe esse sucessor pro Putin, mas é necessário uma escola de sucessores, como a China conseguiu resolver. A China, hoje, o próximo presidente da China, ele está lá, sendo fabricado. Eles fizeram uma linha de montagem de presidentes. Eles criaram um sistema praticamente perfeito de governo. Perfeito, você tem que baixar, tem que tirar o chapéu. Eles criaram um sistema praticamente perfeito, um moto contínuo. Então, hoje, o grande líder da China, daqui a 20 anos, já está no forno. O Putin tem que fazer o mesmo papel, o mesmo caminho. O problema não é o Putin. Enquanto o Putin estiver aí, tanto faz se aquilo ali é o primeiro-ministro que manda, é esse, quem manda é ele. Quem manda é ele. Acabou. O homem tem 80% do eleitorado, tem 80% do povo a seu lado, e até a oposição lá, a maioria também é nacionalista. Não tem esse problema, não. Então, quem estava no gabinete realmente era atlantista. Uma coisa meio pró-OTAN, tá? E agora o Putin faz um grande acerto, coloca o Medvedev lá num belíssimo cargo de poste e tudo se resolve. Essa é a análise que tem para ser feita, não entre em outras elucubrações, porque é isso, está tudo sob controle, e mais sob controle ainda, e agora é a hora da Rússia crescer, porque, como eu falei, não há condições de manter essa sustentação como superpotência militar com a taxa de crescimento pífia, e com a taxa de crescimento vegetativo pífio. Está tudo errado, os modelos têm que ser mudados. E o Mikhail Mishustin, que é um tecnocrata nacionalista, da mesma linha dele, vai fazer isso com toda certeza. Essa é a análise que tinha que ser feita. Desculpe de tão extenso, desculpe de ter aberto o programa aí falando de alguma coisa, de algum problema particular, pessoal meu, que ninguém tem nada a ver com isso. Mas está tudo tranquilo, gente. Amanhã a gente está aqui de volta, se Deus quiser, e Ele vai querer.